empatar com o Vitória em casa de novo, não ganhar do Vitória de novo, é vergonhoso, é vexatório. Se o Fluminense almeja brigar lá em cima, se o Fluminense almeja brigar por algo a mais nesse Campeonato Brasileiro, ele não pode ficar perdendo pontos para a equipe de menor expressão. Continua sendo Robin Hood. Continua sendo o time Robin Hood. Tira dos fortes para dar para os fracos. Ganha. Nação flamenguista, né? Tinha muito tricolor achando aí que o Fluminense ia assumir a ponta, né? Até porque o Fluminense, queira ou não queira, melhorou com o Renato Gaúcho, né? Não sei se foi só os resultados que vieram por coincidência ou melhorou o futebol. Não tenho acompanhado o futebol do Fluminense, vou ser bem realista, né? Mas tinha muito tricolor aí achando que o Fluminense ia assumir a ponta do Campeonato Brasileiro, que ia passar o Flamengo, né? Pessoal, sou bem realista. Eu acho que o Fluminense não tem time para brigar pelo Campeonato Brasileiro, né? Pelo título, né? Pode isso aí acontecer de vir brigar? Pode, porque futebol... eu acho que a única certeza do futebol é que não se tem certeza. Às vezes você pensa que o time vai ganhar, perde. Às vezes você pensa que o time vai ser campeão, briga para fugir de uma zona de rebaixamento, né? Essa é a realidade do futebol, né? E os tricolores ficaram decepcionados, né? Esperavam uma boa apresentação do futebol pelo time de Renato Gaúcho, né? Quem sabe até uma goleada eles esperavam, né? Até porque pegavam um Vitória que tá lutando para ficar na primeira divisão essa temporada, temos que ser realistas. Não fez um grande jogo, cedeu o empate no final do jogo e é empate com sabor de derrota, né? Perde 2 pontos, fica ali atrás, na terceira colocação, atrás do Flamengo, e decepcionando o Maracanã, né? Uma boa torcida, decepcionando os tricolores que ficaram revoltados, né? Vamos acompanhar aí o sentimento de um tricolor, né? Inclusive o canal Sentimento Tricolor, o link na descrição para vocês ir lá acompanhar, né? Se inscrever no canal dele, que é top. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos ver o que é que ele acha sobre esse jogo. Dizer que esse resultado, ele tem nome e sobrenome. Ele tem nome e sobrenome. Os responsáveis por esse empate vexatório, vergonhoso, porque empatar com o Vitória em casa de novo, não ganhar do Vitória de novo, é vergonhoso, é vexatório. Se o Fluminense almeja brigar lá em cima, se o Fluminense almeja brigar por algo a mais nesse Campeonato Brasileiro, ele não pode ficar perdendo pontos para a equipe de menor expressão. Continua sendo Robin Hood. Continua sendo o time Robin Hood. Tira dos fortes para dar para os fracos. Ganha dos gigantes, perde para os pequenos médios. Porra, não dá, né? Não dá, né? Mas esse empate hoje, ele tem nome e sobrenome. Arbitragem lixo, arbitragem vagabunda, deixando de dar um pênalti claríssimo no John Arias. Pênalti claríssimo no John Arias. Ele foi puxado dentro da área. Então a equipe toda de arbitragem, essa vergonha, essa podridão, esse lixo de arbitragem da CBF, que é outro lixo de instituição também. Todo final de semana, todo bendito final de semana, tem uma equipe sendo prejudicada no Campeonato Brasileiro. E os dirigentes do futebol brasileiro não fazem porra nenhuma. Não fazem nada. Na verdade, o que eles fazem é reeleger quem manda nessa merda. É isso que os dirigentes fazem. Bater palma pra incompetente. É isso que eles fazem. É isso que os dirigentes fazem. Reelegem um incompetente que é o chefe dessa arbitragem lixo, energúmena, fedorenta. Fluminense roubado no Maracanã. Primeiro ponto. Segundo ponto. Agostinho Canóbio. Agostinho Canóbio. Eu dei o papo. Eu falei uma vez, eu falei 2 vezes, eu falei 3 vezes. Eu falei 4 vezes, eu falei 5 vezes. Mas os resultadistas, não. Deixa a Paquita lá. Deixa o He-Man lá. Deixa o nosso bonitinho lourinho de olho verde lá. Ele ajuda, André, ele é importante. Falei, ele é importante?
Ele é atacante. E ele não consegue criar nada. Nem criar jogada, nem dar um passe decisivo, nem dar um... Nada. Canóbio como atacante é um nada. Fluminense 1-0. Agostinho Canóbio. Cara a cara com o goleiro. Caralho! Foi na sua, ali na nossa frente. A bola sobrou praticamente na entrada da pequena área ali. Faz e me abraça. Ele fura. Ele erra. Na pequena área. Caralho, sem goleiro. A minha mãe fazia aquele gol ali. A dona Nilza com problema de artrose nos 2 joelhos. Ela ia dar um jeito de desequilibrada, ia cair. Ela ia colocar aquela bola pra dentro do gol. Caralho, o Canóbio perdeu. O Canóbio perdeu. E antes que venha algum emocionado aqui defender o Canóbio, ele próprio saiu do campo socando a cabeça. Ele próprio, quando foi substituído, ele pediu desculpas pra torcida. A torcida aplaudiu ele sim. Porque quando tá ganhando, irmão, tu aplaude até desastre aéreo. Tá ganhando, tá tudo bem. Não pode questionar o seu Renato, não é isso? Não é isso que foi falado na live ontem à noite aqui? Que eu falei... Troquei uma ideia na moral com vocês. Falei, cara, só porque tá ganhando, a gente não pode falar que o Renato pode melhorar em alguns aspectos? Ele é inquestionável, é isso? Não, André, espera ter um resultado ruim pra falar. Eu falei, ah, é? Será? Hã? Pois é. Eu detesto falar essa maldita frase. Eu detesto ter razão, eu quero ser feliz. Mas eu avisei, né? Foi falado aqui há menos de 24 horas. Foi falado no vídeo pré-jogo que saiu hoje, meio-dia. Meio-dia, 1h30, sei lá que porra de horário foi, que eu lancei o vídeo pré-jogo. Eu falei, né? Falei, tá acertando, tá dando certo, é bruxaria, é feitiçaria, é competência, seja lá o que for. Ele tá fazendo coisas que tinham tudo pra não dar certo, mas estão dando certo. Então tá bom. Mas eu vou deixar aqui registrado que tem algumas coisas acontecendo que eu não concordo. Que eu acho que poderiam ser diferentes. Cadê o seu PHD Playground? Cadê o seu Felipe? Cadê o PHD Playground? Que chegou a falar ontem que tá virando perseguição. Renato não pode ser questionado. 4 jogos, 4 vitórias. Tá virando perseguição. Bobalhão também. Virando perseguição. Eu tô perseguindo o Renato. Porque a gente... É o seguinte, Dezão. Vocês sabem que esses caras aí, pessoal, os caras olham o resultado, né? O cara olha pro resultado. É 4 vitórias, 4 jogos, pra eles estão mil maravilhas, né? Mas pra aqueles que entendem de futebol, como o Dezão, ele que entende o que é Fluminense, né? Sabe que o Fluminense tava vencendo. Não sei porque eu não tô acompanhando o jogo do Fluminense. Vou ver ser bem realista, né? Mas ele aí, talvez, se ele fez alguma crítica, ele não tá olhando só para o resultado, né? Tem muito torcedor que olha só para o resultado final, né? 4 vitórias, 4 jogos, mas como foi construída essas vitórias? Teve algum erro? Teve alguma coisa? Dezão, acho que é um cara bastante qualificado para analisar, né? Vamos ser realistas, pessoal. Renato Gaúcho não é nenhum mágico, né? Para transformar um time da água para o vinho do dia para noite, né? E essa é uma verdade, né? A gente aponta que Canóbio não poderia continuar no time, que não tinha motivo pro Facundo Bernal sair do time. Sair não. Pro Hércules ser mantido no time. Pro Renato cogitar a possibilidade de botar Nonato como meia armador. Não como volante. Como meia armador. Tendo um meia armador no banco de reservas de 30 milhões de reais. Que não recebe 1 minuto sequer. Aí o seu PHD Playground tá virando perseguição. Porra, como falam bosta, né? Puta que o pariu, meu irmão. Aí agora deve estar uma loucura, né? Agora deve estar uma loucura. Renato deve ser bagre, deve ser ruim, um treinador de merda. Eu não tô nem olhando o chat, irmão. Não tô nem lendo. Pode escrever à vontade. Não tô nem lendo. Agora pode criticar? Agora pode ou não também? Foi azar do destino esse gol do Vitória aí. Que foi um castigo. Foi um castigo. O Fluminense estava fazendo um jogo médio.
Um jogo nota 6,5. Nota 6, 6,5. Um jogo morno, um jogo controlado, um time equilibrado, mas jogando com um homem a menos. Porque o Canóbio e nada é a mesma merda. Hoje eu fiz questão de prestar atenção. Hoje eu fiz questão de prestar atenção cada vez que o Canóbio tocava na bola. Não acertou nada. Sabe o que é nada? Sabe o que é um atleta jogar 70 minutos, 75 minutos, sei lá quantos minutos ele jogou, e não acertar absolutamente nada? Ele não conseguiu dar um drible, ele não conseguiu fazer um x1, ele não conseguiu dar um passe para finalização, nada. Ele pega a bola, se tiver dois marcadores da frente dele, ele não tenta o x1, ele não tenta a tabela, ele não tenta a triangulação, ele não chuta para gol, ele pega a bola na esquerda, quando a marcação chega, ele toca para trás. É só isso que ele faz. É só isso que ele faz. Aí ele teve a oportunidade de marcar o gol da vitória. Deus deu de presente pra ele. Faz e me abraça. Corre pra galera. Caralho, ele fura na cara do gol. Na cara do gol. Então, assim, é importante registrar. É importante registrar a merda, o chorume que é a arbitragem brasileira. Aí depois pergunta, eu mesmo me pergunto. Porra, por que os estádios estão enchendo menos? Por que os estádios pelo Brasil estão ficando mais vazios do que o normal? Por que a média das 5 primeiras rodadas de 2024 foi maior que de 2025? Por que será? O torcedor tá ficando de culhão cheio já, né? Do Brasil, tô falando do Fluminense só não, o Brasil inteiro. O torcedor tá ficando de saco cheio, né? Pois é, nação flamenguista, né? Os tricolores, né? Já tava comemorando a vitória e no final do jogo o Vitória consegue fazer o gol de empate, né? Mas é como eu digo, né? Como eu disse no vídeo aí, né? Às vezes, Dezão aí fez uma análise perfeita, né? Às vezes o cara... aparece aquele torcedor que só critica quando perde. Só faz as críticas, só enxerga erros quando o time perde, né? Mas a gente sabe que na vitória, mesmo na vitória, tem erros. E às vezes são muitos. Mas passa despercebido porque o torcedor é resultadista, né? O torcedor só olha para o resultado, né? Eu sempre dizia, né? Vi muito tricolor aí dizendo que ia ser campeão. Vi muito tricolor dizendo que agora mudou. Pessoal, vamos lá. Vamos analisar com calma, né? Quem era o treinador do Fluminense? Mano Menezes. O que foi que mudou depois da saída de Mano Menezes? Só mudou o treinador. Saiu o Mano, entrou Renato Gaúcho. Ok. Mas o grupo do Fluminense era bom? Eram jogadores qualificados? Podemos tirar um ou outro jogador ali que se destaque, né? Não tem um grande elenco do futebol brasileiro. É uma realidade. Diferentemente do Flamengo, né? Por exemplo, né? Tite saiu, Felipe Luiz chegou e transformou a equipe, né? Mas por quê? Porque as ideias eram diferentes, administrou os vestiários e os jogadores eram qualificados. Fluminense. Ok. Administrar os vestiários eu acho que não é problema para Renato Gaúcho. As ideias de jogo é diferente? Não sei. Talvez. Mas o elenco é qualificado o suficiente para mudar assim tanto? Não. Então, pessoal, não tem como mudar da água para o vinho de repente, né? Como Dezão disse aí, né? Ele fez algumas críticas e torcedores reclamaram, né? Que não merecia críticas, né? Porque tinha 4 vitórias, né? O torcedor enche a boca, né? Por quê? Porque é resultadista. Só olha pro resultado, né? E a gente sabe que só resultado não basta, né? O resultado é importante? Sem sombra de dúvida, né? O resultado faz parte do futebol, né? Mas não só o resultado, né? Tem que ver desempenho da equipe, né? Adversários. Pegou adversários qualificados, pegou adversário que é adversários de ponta. Tudo tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Mas é isso, né? O Fluminense empatou, decepcionando grande parte da torcida tricolor, né?
Ele, se vencesse, poderia, né? Claro, tinha que depender de alguns resultados para assumir a liderança, mas pelo menos a vice-liderança eles estavam garantidos. Sofreram um empate no final do jogo que para eles foram mesmo que uma derrota, né? E as críticas vão aparecer, pessoal. Críticas vão aparecer sem sombra de dúvida. O elenco não é qualificado. Para mim, Renato Gaúcho é um bom treinador? É sim. Renato Gaúcho é um bom treinador, né? Sem sombra de dúvida, mas não é essa mil maravilhas que eles estão achando, né? Quer dizer, não sei se eles estão achando, né? Renato Gaúcho é um bom treinador que, para mim, se ele tiver elenco na mão, ele vai botar ali o time para brigar pela ponta da competição, né? Então, não sei se o Fluminense tem esse time, né? Esse time para brigar pela ponta. Eu creio que não, né? Mas campeonato, pessoal, campeonato brasileiro, futebol, ninguém pode cravar nada. Às vezes a gente crava que o time vai ser campeão, como foi há 2 anos atrás, o Fluminense ia brigar pelo título, o Fluminense brigou para fugir da zona de rebaixamento. Esse ano, muitos dizem que o Botafogo vai brigar pelo título. Eu já acho que o Botafogo vai brigar para fugir da zona de rebaixamento, né? Então, dessas e outras que ninguém pode cravar nada no futebol, né? Uma coisa é certa, o Flamengo se preparando, é um jogo decisivo aí contra a LDU de Quito, né? Com a vitória do Palmeiras, está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Vice-liderança essa que, para mim, tá nos planos, tá tudo ok, não é para desespero. São 2 pontos a menos, né? Então, não há motivo para pânico, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.